Bem-vindos ao podcast. Eu sou a Anaísa Adrianopoulos e hoje vamos falar sobre um tema super importante que é a anemia ferropriva. Temos aqui o Dr. Virgílio e ele vai esclarecer e informar sobre algumas coisas acerca desta patologia. Bem-vindo. Olá a todos, como disse a Anais, eu chamo Virgílio Nhantumbo, sou médico hemato-oncologista. Primeiro agradecer o convite de estar aqui e pronto, vamos falar um bocadinho sobre a anemia e sobre a falta de ferro. Obrigada, Dr. Virgílio. Queria já começar com alguns dados oficiais. Temos alguns relatórios que dizem que 73% das crianças moçambicanas têm anemia. Eu queria saber que falasse um pouco sobre estes dados, o que isto significa, quais poderiam ser as causas e entrarmos assim devagarinho no tema. Pronto, para entrar devagarinho já começamos com uma pergunta um bocadinho complicada, mas certo. é assim, realmente a anemia, independente da fase da idade pediátrica ou adulto, é realmente um problema de saúde pública. E é muito importante nós falarmos sobre a anemia no geral e em específico a ferropénica, que é mais comum, porque isto muda como as crianças vão se desenvolver, que adultos nós vamos ter no futuro, porque a anemia e a falta de ferro vão interferir com a qualidade de formação destas crianças, de desenvolvimento não só físico como cognitivo. Certo. Isto é muito importante. Certo. Ter noção em relação a isso. E quando nós falamos de 73% da população, não vou entrar aqui em detalhes sobre os relatórios e coisas políticas, mas realmente 73% é muita população. E são muitos adultos que vão chegar à fase de decisão com algumas limitações, porque tiveram esta limitação da anemia, tiveram este componente da anemia durante o seu desenvolvimento. E um dos aspectos em relação a isto não é só o valor, a gravidade da anemia, é o período em que nós temos a anemia, porque o dano é um dano que é gradual. Então é importante nós começarmos a falar sobre a anemia e começarmos já a traçar políticas para reduzir esta quantidade de crianças com anemia. Certo. Poderíamos talvez começar por definir o que é a anemia e quais são as suas causas? Ok, pronto. A anemia, em princípio, é um termo laboratorial. É uma redução dos glóbulos vermelhos, da hemoglobina ou do hematócrito. Estes são parâmetros específicos do hemograma. Não quero castigar os nossos telespectadores. É isso? Podemos dizer que sim, como é vídeo, sim. Ok, os nossos telespectadores com estes termos, mas em princípio é um termo laboratorial e é basicamente a redução da hemoglobina, dos glóbulos vermelhos ou do hematócrito, Certo. em termos de definição. Ok. E qual seria, neste caso, a anemia ferropriva? Pronto, a anemia ferropriva primeiro é a mais comum, mas não é a única. Certo. É quando nós temos diminuição de ferro, das quantidades de ferro no organismo. Antes mesmo de entrarmos em detalhes, é importante referir que os nossos glóbulos vermelhos, eles são produzidos e vivem mais ou menos 90 a 120 dias. São milhões e o nosso organismo tem que estar a renovar. E para renová-los, precisa do ferro, da vitamina B12 e do ácido fólico. E depois de outros componentes que eu não vou entrar em detalhes, porque esta é, em princípio, sobre a anemia ferropénica. Então, é necessário este ferro para produzir estes glóbulos vermelhos. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós precisamos do mesmo ferro para produzir energia. Por isso é que temos muitas complicações, não só no contexto da anemia, mas também temos complicações no contexto da ferropenia, isolada, sem anemia. Por isso é que é importante nós termos noção se o paciente ou a criança, neste caso, está com ferropenia, sem anemia, para corrigir, para evitar que evolua para anemia por falta de ferro. Certo. E neste caso, qual seria, na sua opinião, a prevalência em crianças?
Pronto, em relação à prevalência não consigo dizer, mas Sim. em relação às causas, Sim. e num contexto aqui vou entrar um bocadinho com a política, porque nós dizemos que temos mais ou menos 3 refeições por dia na população, mas a principal causa no nosso país, em princípio, é malnutrição. Ok. É este ferro que nós não conseguimos ter na alimentação. Certo. Mas estas principais causas vão variando de acordo com a idade. Por exemplo, os recém-nascidos, mesmo antes de serem recém-nascidos, na idade, no tempo pré-natal, Ok, gestação. na gestação, boa, na gestação, é que eu tenho uma criança em casa, tenho um recém-nascido, então para mim é tudo parabéns. recém-nascido. Parabéns. Então, na gestação, Certo. a criança, neste caso, Sim. durante a gestação, o bebê, ele precisa do ferro. Certo. E quem fornece o ferro é a mãe. Portanto, se nós tivermos uma mãe com falta de ferro, não vai fornecer ferro suficiente. Exato. Então, a primeira coisa é nós eliminarmos esta deficiência de ferro nas mães. Ok. Por isso é que nós fazemos normalmente a suplementação com ferro e ácido fólico. Que é ácido fólico, sim. Depois, segundo aspecto, é que a maior quantidade de ferro é transferida da mãe para o bebê no último trimestre. Portanto, aquelas crianças que nascem pré-termo não tiveram aquele último trimestre para conseguir ter as reservas de ferro. Certo. Este é um segundo aspecto. Certo. Terceiro aspecto são aquelas crianças que nascem com baixo peso, não têm quantidade de ferro suficiente. Certo. Então, estas são as principais causas para o recém-nascido. Depois tem aquele aspecto em relação à amamentação, leite materno. Sim. Sabemos que 6 meses é o ideal, pelo menos, de aleitamento materno exclusivo. Sim. É necessário, porque é a partir deste leite materno que a mãe Consegue fornece fornecer, o ferro. Então, aí também nós temos que ver e eliminar estas alterações. Certo. Que é para que aquele bebê tenha ferro suficiente. Certo. Depois, quando chega aos 6 meses, quando já começamos a introduzir alimentos, também é importante balançar, porque já só o aleitamento não é suficiente para fornecer o ferro. Certo. Então aí temos que balançar e aí já tem os alimentos ricos em ferro. Que Já agora, quais são? Alguns. Nem queria entrar em detalhes, eu já ia dizer que tem nutricionista. Mas pronto, de maneira geral... A básica. Sim, de maneira geral, e o bom do ferro é que ele tem vários alimentos, então não precisamos de ficar naquele comer cacana toda hora, mas em termos de qualidade de ferro, nós temos já o melhor ferro nas carnes e no fígado, nas carnes vermelhas de preferência. Depois conseguimos ter ferro em todas aquelas os vegetais e as plantas que são verde escuro. Okay. Aquela cor é por causa do ferro. Okay. Então as nossas cacanas, as nossas nhanganas, espinafres e por aí vai, também tem ferro, mas o que tem melhor qualidade em termos de quantidade e absorção é o ferro das carnes vermelhas e do fígado. Isto até é engraçado porque não sei se conheces aquela comunidade dos Maçais. Sim. Eles, em princípio, têm o gado e eles bebem o sangue. Sim. Aí é que tem a melhor qualidade de ferro. Ali é que tem a melhor qualidade e quantidade de ferro. Nós não temos este hábito, mas eles lá, se formos fazer um estudo, vamos perceber que lá não tem falta de ferro. Não tem por falta causa de ferro. desse hábito. Então, em princípio, são estas características que nós vamos avaliando e vamos tentar eliminar estas causas. Depois a criança vai, obviamente, crescer. Então, neste período de crescimento e desenvolvimento, há uma necessidade de aumentar o aporte de ferro. Então, aquelas crianças que estão naqueles períodos de crescimento também têm risco de ter falta de ferro. Aí vem a
alimentação com qualidade. Depois, isto não, graças a Deus não é para todo mundo, mas para as mulheres, Sim. chega o período Sim. da menarca, a menstruação, então aquilo é uma fonte de perda de ferro. Exatamente. É uma perda, normalmente nós dizemos que é uma perda não necessariamente de doença, apesar Sim. de algumas terem aqueles períodos longos. Muito longos, E que sim. depois dizem que, não, na minha família sempre foi assim, mas aqueles períodos muito longos também fazem perder o ferro, então aí também temos que fazer a reposição de ferro. Então, basicamente é isto. Aí faltou um aspecto em relação às causas, que no nosso meio temos muitas parasitoses. Então, estes parasitas também levam a uma diminuição da absorção de ferro e alguns deles lesam a mucosa, Ok. desde o estômago até o intestino. Certo. Isto faz com que tenhamos perdas leves de ferro. Certo. E o clássico, a gastrite, Sim. que basicamente todo mundo tem. Exatamente. Isso também leva à redução da absorção de ferro. Ok. Então é ver primeiro em que período está a criança e tentar eliminar todas estas causas para que não evolua primeiro para a falta de ferro, para depois evoluir para a anemia por falta de ferro. Certo. Então isto é muito importante. Ok. Muito obrigada pela resposta. Queria também que falasse um pouco dos grupos de crianças que são mais propensos, apesar de já esteve aqui a falar das principais causas, mas quais são os grupos mais propensos a desenvolver este tipo de anemia? Pronto, em princípio os grupos é de acordo com a causa e de acordo com a faixa etária, mas os recém-nascidos, demais com ferropenia ou que não fizeram suplementação, as mães depois de nascer, quando estiverem no período de aleitamento, também têm que continuar a fazer a suplementação. Certo. Os prematuros, as crianças que nascem com baixo peso e uma coisa, e eu não estou a fazer bullying, mas a obesidade também leva à diminuição da absorção. Ok. Por isso é que aquela obesidade infantil não é bullying que é feito, é porque realmente não é só uma questão estética da criança, mas também tem implicações e também é um grupo de risco para desenvolver a ferropenia. Ok. E em relação aos sintomas, quais são os principais sintomas que os pais devem observar quando se trata da ferropenia? Pronto, em relação aos sintomas, e como já na introdução já falamos um bocadinho, porque é a parte da anemia e a parte da produção de energia. Certo. E a hemoglobina, a sua principal função, tem várias, mas a sua principal função é levar oxigênio para o cérebro, para qualquer parte do corpo. Certo. E nós precisamos de oxigênio e precisamos do açúcar para nós conseguirmos prestar atenção à aula, aprender, desenvolver aquelas habilidades sociais. E quando a criança não tem isto, começa a ter letargia, começa a ter dificuldades de aprendizado e muitas das vezes as mães pensam que a criança tem algum problema TDAH. ou porque agora como está um bocadinho na moda. Está um pouco na moda. Sim, mas começam a achar que a criança não gosta de estudar e está sempre a dormir, mas às vezes é porque tem falta de ferro e tem falta de energia. Certo. E isto, se ficar durante muito tempo, vai ter um desenvolvimento cognitivo reduzido. Certo. Tá bom? Então, estes são os sintomas no contexto da falta de ferro. As crianças é difícil nós avaliarmos isto, mas a irritabilidade é um dos sintomas, a palidez, principalmente das mucosas e palmoplantar, este também é um dos sintomas. Depois tem os sintomas específicos de falta de ferro. Tem uns termos assim bonitinhos em medicina, nós falamos de pagofagia e geofagia, mas é só um termo bonitinho para nos separar do povo. Sim. Mas é só comer gelo e comer terra.
Certo. As mulheres grávidas têm este hábito sim. de comer terra e comer gelo, é só porque têm falta de ferro. Ok. E o carvão também tem? Bom, Não. o carvão, aí já estamos a exagerar. Ok, é um Mas exagero. normalmente Os é desejos, gelo ok, e terra. ok. Sim. Mas a pica é isto, ter um Certo. desejo de comer algo que não é o comum. Ok. E isto é um dos sintomas de falta de ferro, da ferropenia. Depois tem os sintomas já de gravidade. Pode ter os inchaços, que são os edemas, pode ter a dor de cabeça, a falta de ar, o coração a bater rápido, aumento da frequência cardíaca. Algumas vezes tem sopro, a auscultação cardíaca, mas esses são aspectos muito detalhados que o pediatra, em princípio, vai avaliar. Sim. Mas para a mãe em casa é ver o comportamento, a irritabilidade, esta dificuldade de aprendizado, de evoluir em termos cognitivos, e isto também vai se refletir quando ele chegar à 11ª, 12ª, Certo. à universidade, porque teve estas limitações que poderíamos ter corrigido Certo. na idade pediátrica. Por isso é que é muito importante nós fazermos o check-up e primeiro enquadrar os grupos de risco e depois criarmos políticas para estes grupos de risco e depois fazer a monitoria. Certo. Em relação aos sintomas, como é que eles, falou um pouquinho agora, mas como é que eles podem impactar o desenvolvimento e o desempenho escolar? Falou da falta de atenção e etc. Mas queria que talvez aprofundasse um pouco em relação a este dificuldade, ou não dificuldade, mas o impasse que pode criar Mas no realmente desenvolvimento. é uma dificuldade, Sim. porque Mas- a criança não consegue estar atenciosa. Sim, Basicamente, não só a criança, qualquer adulto, se não tem energia, não consegue. exato. Mas não falava consegue. mais em relação ao desenvolvimento cognitivo também. Sim, Sim. Olha, quando nós falamos de desenvolvimento cognitivo, tem alguns parâmetros específicos de avaliação, mas para os pais é prestar atenção na criança em relação a se é uma criança que é ativa ou não é ativa, se é uma criança que aprende facilmente ou não aprende facilmente, se é uma criança que tem dificuldades, até dificuldades de leitura, pode estar associada pode estar num contexto de ferropenia. Sim. Então são estes pequenos elementos que os pais têm que prestar atenção para levar à consulta e o médico vai fazer exames específicos de alterações no contexto cognitivo. Porque nem tudo é falta de ferro. Sim. Estávamos a falar aqui de um diagnóstico que é para se ter em conta Sim. quando temos uma criança que tem estas Falta de atenção. alterações que eu Sim. estava aqui a falar. Mas é só para chamar a atenção que não é sempre estas doenças complicadas. Às sim. vezes é só falta de ferro. Certo. E com 73% da população, acho que a maior parte das vezes é falta de É falta ferro. de ferro, sim. E como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, como eu disse inicialmente, é laboratorial, mas nós sempre começamos com os sintomas, Sim. os sinais, para depois começar a pedir os exames. Certo. E provavelmente tenho alguns dos meus estudantes da faculdade, então vou falar assim num termo já mais... Porque isto é muito específico para os médicos e profissionais de saúde. Certo. Então, em princípio, nós enquadramos como síndrome anémico. Anemia no geral, então nós pedimos um hemograma. O hemograma tem características específicas que podem nos fazer pensar que tem falta de ferro. Certo. Os glóbulos vermelhos, o tamanho deles reduz quando tem falta de ferro, Certo. mesmo antes de ter anemia. O tamanho, se estiver reduzido, é uma coisa para nós pensarmos que temos que estar de olho, Sim. atentos. Depois tem a hemoglobina, os glóbulos vermelhos e o hematócrito, que estão reduzidos. Estes 3 parâmetros que vão nos dizer que tem anemia. Certo. Mas nós podemos ter estes 3 parâmetros normais, mas com os glóbulos pequenos. Então aí nós dizemos que tem ferropenia sem anemia. Ok. Depois tem os exames de diagnóstico, para nós termos certeza que tem falta de ferro. E para isso nós precisamos de saber qual é a quantidade de ferro que a criança ou o adulto tem no organismo. E para isso nós pedimos os exames que nós enquadramos num contexto de cinética de ferro. São estudos de ferro. Tem um ferro sérico, que é o ferro que circula,
tem o TIBC, que é a capacidade de captar o ferro, a molécula que transporta o ferro. Tem a ferritina, que é onde tem a reserva de ferro, e depois tem a saturação da transferina. Esses 4 parâmetros, de acordo com os resultados desses 4 parâmetros, é que nos vão dizer, com certeza absoluta, que este paciente tem falta de ferro ou tem anemia com falta de ferro. Certo, certo. E em relação também às condições que podem ser confundidas com a anemia ferropénica. Tem muitas, porque quando nós estamos a falar dos sintomas e sinais, podemos ver que é uma lista enorme, é vasto, em termos de sintomas e sinais. Sim. Depois temos que ver os sintomas específicos de falta de ferro e aqueles da intolerância ao exercício, da pica, de comer gelo e terra, são muito específicos de falta de ferro. Certo. Então, estes dois dizem-nos logo que esta doente é capaz de ter falta de ferro, mas realmente a irritabilidade, o déficit de atenção, entra num leque grande de diagnósticos diferenciais. A única coisa que nós temos que entender é que nem sempre, apesar de 73%, nem sempre a anemia é igual à falta de ferro. Exato. Então é importante ter atenção em relação a isso. Sim. Mas obviamente que nós temos que fazer um check-ups e pedir os exames. Exato. Tá bom? Acho que também pelo facto de ser uma patologia que envolve ou afeta o desenvolvimento cognitivo, muitas pessoas podem pensar que são problemas cognitivos de origem ou de ordem psicológica, não é? Por causa da irritabilidade, podem pensar que são levar ao psicólogo. Então, os psicólogos também têm que ter atenção. Sim, que tem que fazer um hemograma e pelo menos ver os parâmetros e referir ao pediatra ou hematologista pediátrico, que é para ver. Certo. Tinha que deixar uma mensagem para os meus colegas de profissão. Pronto. Então, a parte cognitiva, eu não respondo mais nada. Não. Vou deixar a Nai responder. Não. E ao tratamento e prevenção, como é que podemos fazer? Quais são as opções de tratamento para a anemia? E como é que a prevenção já estivemos a falar. Mas eu gosto muito de repisar a parte da prevenção, porque a ideia da medicina é prevenir a alteração, não é tratar. Exato. Tratar é quando falhou a prevenção. Certo. Ou quando, pronto, foi vontade e não vou aqui. Certo. Mas a ideia é sempre fazer o diagnóstico de forma precoce, para evitar que, como eu já disse no início, não é só a gravidade em termos de valores de hemoglobina. Se é uma anemia grave, contém hemoglobina abaixo de 7, se é uma anemia moderada, contém hemoglobina abaixo de 10, ou se é uma anemia ligeira. Não é só a gravidade. Obviamente que a anemia grave, em termos de complicações, é mais séria que a anemia ligeira. Mas não é só a gravidade, é o período em que a criança está com falta de ferro. Certo. E é isso que nós temos que ter atenção, por isso é que é importante identificar os grupos de risco e medidas de suplementação de ferro nestes grupos de risco. É a primeira coisa. Uma vez que falhou esta etapa, chega a etapa de reposição de ferro. Sim. E podemos fazer a reposição de várias maneiras, tem vários medicamentos, várias formulações. Nós não temos patrocínio de nenhuma delas, então não vamos mencionar. Também não estamos a dar nenhum tipo de consulta. Não vamos falar de nenhuma delas, mas desde o xarope, desde comprimidos, até aquilo que nós dizemos que é a medicação parenteral, que é OVEA ou intramuscular. Então, quando nós chegamos a uma fase onde precisamos de repor, tratar e depois manter as reservas. Certo. Mas o principal ponto é encontrar antes de ter a ferropenia. E isto nós conseguimos, primeiro, com a suplementação nos grupos de risco, já falamos, e segundo, fazer o check-up. Certo. Que eu sei que a população não gosta de fazer check-up. Não gosta. Mas é importante, principalmente nas crianças. Em princípio, recomenda-se 9 a 12 meses, primeiro check-up com hemograma. Sim.
ou 15 a 18 meses, se eventualmente for uma criança que tem suplementação e pronto, também estar a picar as crianças não é uma coisa, não é uma coisa bonita. Certo. Também já ouvi falar sobre a vitamina C, que auxilia um pouco também na... Pronto, a vitamina C auxilia na absorção. Ok. Nós conseguimos ter o ferro, conseguimos absorver o ferro sem necessariamente ter a vitamina C, certo. mas a vitamina C auxilia na absorção. Sim. O que nós recomendamos às vezes é aqueles nossos sumos, e graças a Deus nós temos épocas sempre com fruta com vitamina C, Sim. então é só tomar a medicação com a vitamina C de forma natural, não necessariamente com comprimidos. Sim. E quanto tempo leva, mais ou menos, para se observar uma melhoria nos níveis de ferro após iniciar alguma intervenção? Em princípio, clinicamente, é uma melhoria imediata. Okay. A maior parte dos sintomas. Há alguns, dependendo do tempo que a criança está com a ferropenia, alguns vai levar algum tempo. Sim. Mas, normalmente, os sintomas vão melhorar e depende muito também da gravidade da falta de ferro. Mas, em princípio, esta falta de energia melhora quando nós iniciamos a reposição. A irritabilidade vai gradualmente melhorar à medida que vamos repor o ferro e depois os parâmetros do hemograma vão melhorar, a hemoglobina, o hematócrito, os glóbulos vermelhos vão melhorar à medida que vamos fazendo a reposição. Em princípio, estes parâmetros de hemograma podemos fazer em uma semana, que já começamos a ver uma melhoria. Mas estamos a picar a criança muitas vezes. Podemos iniciar a reposição e fazer o controle um mês depois. Certo. E as reservas de ferro, em princípio, vão levar mais ou menos 3 meses, que se fizermos o tratamento de forma correta e eliminar a causa. Ok. Sim, porque... Exatamente. Depois, se nós eliminarmos a causa, vamos dizer ao doutor, não tem qualidade, não está a fazer nada. Sim. Mas, por exemplo, as meninas que têm os sangramentos excessivos, não adianta fazer a reposição se continuar a perder. Ok, então neste caso poderíamos contar com uma intervenção interdisciplinar? Sim, na verdade, sim. Na verdade, o que eu digo é a anemia ferropénica tem apelido. O apelido é a causa. A anemia ferropénica por déficit de ingestão. Okay. Então aí nós fazemos a reposição e fazemos uma mudança alimentar. A anemia ferropénica por déficit de absorção, porque tem gastrite, porque tem alguma parasitose. Algumas destas alterações nós conseguimos eliminar a causa, certo. Outras não conseguimos eliminar. Tem patologias que eu não vou entrar em detalhes, mas do fórum gastrointestinal, que não se consegue eliminar a causa. Também tem alterações ginecológicas que levam sangramento excessivo, que também não conseguimos eliminar a causa. Mas sempre é anemia ferropénica com apelido, porque o apelido também tem que ser tratado. Certo. Não é só repor o ferro. Mas se repor o ferro já está metade do caminho. Em relação aos efeitos colaterais do tratamento, já ouvimos falar algumas vezes. Os efeitos colaterais para tratamento ou suplementos de ferro, quais são os mais comuns? Os mais comuns e o que é que os pais devem ter noção que normalmente acontece? Ok, pronto, bem assim. Quando nós tomamos decisão terapêutica, não é uma decisão que é tomada só pelo médico. Certo. É uma decisão em conjunto. Então, nós quando falamos, dependendo de qual é o fármaco que nós vamos, a decisão se vai ser reposição oral ou parenteral, cada um deles tem os seus efeitos adversos. Okay. Mais comum da reposição oral, mas tem algumas formulações que já reduzem bastante estas complicações, mas são sintomas gastrointestinais. Certo. A dor, a diarreia, os vômitos, desconforto abdominal, estes são os mais comuns. Mas depois tem os relacionados com a administração parenteral. Pela veia, tem a dor da administração. Alguns não gostam de estar a tomar comprimidos todos os dias. Isso também apesar de nós não darmos muito valor, mas isso é uma complicação da medicação. Sim, por isso é que nós temos que conversar com o paciente e, neste caso, os pais, e a partir daí encontrar um meio termo.
Certo. E, claro, fazer o controle para poder fazer o ajuste, né? Sim. Inicia a medicação e depois vai ver como foi e volta e diz, doutor, esta não está a conseguir e vamos procurar outra. Certo. Queria pedir para fazer um pequeno resumo de como prevenir, já sei que falamos, mas para realçar a importância da prevenção da anemia, neste caso ferropriva, em crianças Sim, principalmente. em crianças. Eu, na verdade, sou hematologista dos adultos e vejo adolescentes, não vejo assim as crianças, mas os pediatras e temos hematologistas pediátricos, em princípio, sabem estas coisas, mas é sempre a suplementação. Primeira coisa, identificar o grupo de risco e suplementação. A suplementação pode ir desde mudanças de hábitos alimentares até suplementação com medicação. Isto é importante. Identificar os grupos de risco, suplementar os grupos de risco. Depois, como é um diagnóstico de laboratório, porque nós temos que perceber, antes de ter sintomas, antes de ter sinais, temos que fazer o check-up regular. Pronto? E o check-up regular vai sempre depender do doente e do médico. Mas em princípio é recomendado entre 9 a 12 meses o primeiro hemograma ou 15 a 18 meses o primeiro hemograma. Certo. Depois, uma vez que foi feito o diagnóstico, é importante ter certeza do diagnóstico e não começar a fazer tratamento a todas as anemias com ferro. Certo. Porque é um hábito que nós temos aqui, que a anemia é igual a salferrose. Sim. Independente de... Então é necessário termos certeza que esta anemia é por falta de ferro. Certo. Nós temos um monte de anemias, mas esta em específica é por falta de ferro e aí eu vou tratar de acordo com a reposição. Isto é muito importante. Certo. E, claro, evitar que tenhamos crianças com falta de ferro por prolongado tempo, porque isto vai refletir na qualidade de adulto que esta criança vai ser. Certo. E nós temos que ter um bocadinho de empatia. Outro dia estava a falar com a Net em relação a isso. É que alguns tiveram um período longo de falta de ferro quando eram crianças e agora são um bocadinho mais chatos e menos... então também temos que ter empatia. Obrigada, doutor. Em relação a uma mensagem, alguma coisa que quer deixar ficar aqui para as pessoas que nos assistem em casa, os profissionais de saúde que estão a assistir, aos pais, aos filhos, o que é que gostaria de deixar principalmente acerca deste tema? Pronto, o mais importante, primeiro agradecer de novo pelo convite. Eu pensei que fosse mais complicado, mas realmente foi assim, levezinho. Vou ficar à espera de novos convites. Claro. Mas em relação ao que é importante da anemia ferropénica, é basicamente isto. O que nós temos que levar desta entrevista, independente é que nós temos que suplementar, temos que evitar que os pacientes cheguem numa fase de falta de ferro e depois da falta de ferro que cheguem num contexto de anemia. É importante. Certo. Tá bom? E só uma pequena provocação para o doutor. Qual seria a sua sugestão para podermos talvez sanar ou reduzir estes 73% dos relatórios a nível do país, né? Sabemos num contexto político. Num contexto político, mas não tão político, porque não queremos criar aqui grandes debates. Mas qual seria talvez a sua sugestão? Porque de certeza que temos alguns profissionais que estão no Sistema Nacional de Saúde, talvez pode surgir aqui uma ideia. Pronto, eu estou no Sistema Nacional de Saúde, então, trabalho no Hospital Central. Então vamos movimentar os colegas. O que é que podemos fazer? No contexto de saúde pública. Exatamente. Pronto, e depois o bonito de medicina e saúde pública, obviamente que em cada um dos contextos nós temos que implementar de acordo com a população. Mas a roda já foi inventada. Nós começamos a melhorar em termos de alimentação,
depois melhorarmos em termos de suplementação aos grupos de risco Certo. e melhorarmos o diagnóstico precoce, e isto é alimentação, isto é ter um hospital com qualidade, ter um hemograma disponível e ter melhoria de formação dos profissionais de saúde, porque nós, profissionais de saúde, temos que melhorar também para suspeitar estes 4 pilares. E para os pais, que já não é num contexto de saúde pública, mas sim, para os pais é importante que eles se apercebam destes sintomas e sinais com certa precocidade e tem que cumprir com as consultas de check-up. Eu sei que é complicado levar a criança, a mãe, recém-nascido, levar as malas e tudo, é uma ginástica, mas é importante. Certo. Então é importante nós fazermos como pais, levar as crianças ao check-up, mas também prestar atenção dos sintomas e sinais. Certo. Agora, não ficar à espera dos sintomas e sinais, porque os sintomas e sinais já aparecem depois de já ter o problema. Então nós temos que encontrá-los antes. Obrigada. Então, para deixar aqui ficar um pequeno resumo, não se esqueçam que a anemia, como o doutor disse, tem sobrenome e o sobrenome é a causa. Então vamos procurar perceber a causa para poder realmente cessar o problema e não deixar o problema chegar. Vamos prevenir. Muito obrigada, Dr. Virgílio, por ter vindo aqui, ter dado esta aula, foi muito interessante, obrigada. E nós vamos ficar por aqui e até o próximo episódio. Tchau!